Tudo bem? Vamos mais um bate-papo com Raquel Nocera e hoje nós vamos falar sobre suprimento narcisista. Ele quer te fazer de louca. Mas o que é esse suprimento narcisista? Como que é essa dinâmica dentro do relacionamento abusivo e por que que o narcisista precisa disso? Então vem comigo que nós vamos aprofundar nesse assunto tão importante. Nessa época que a gente vive, a gente tem ouvido falar que tem aumentado o grau de abuso. Então, quando a gente se informa do assunto, a gente fica mais preparada, tanto para que às vezes está passando pela situação, como também ajudar aqueles que passam por isso. Então, fica comigo que nós vamos entender mais plenamente esse assunto de relacionamentos abusivos, que pode até mesmo salvar vidas, ok? Então você fica à vontade de fazer perguntas, isso é muito bom. E quem não se inscreveu ainda, inscreve aí, porque não perder nada, né? Dos treinamentos que vão surgir por aí. Já está preparando para o ano que vem, então para você não perder nenhuma informação, siga aí, inscreva, tá bom? Então vamos lá. O que é um suprimento? Por que suprimento narcisista? Então, o suprimento é algo que abastece para que possa sobreviver, ok? Boa tarde, Judene. Bem-vindo, Jana Judene. Vocês podem ir entrando e ficando à vontade, ok? Porque eu gosto muito de estar com vocês. E até porque eu tô aqui para isso, né? Para interagir com vocês. Porque esse assunto é um assunto muito delicado. E muitas pessoas precisam saber disso, né? Talvez passe por um relacionamento abusivo e às vezes não tem nem mesmo com quem conversar, porque as pessoas talvez não entenderiam, né? Mas aqui é um campo aberto para poder se manifestar. O Alisson, boa tarde, Alisson. Então vamos lá. Então o suprimento é algo que abastece para sobreviver. Um exemplo é o próprio carro, né? Se você quer andar, se você quer usar o carro, você tem que ir lá no posto de gasolina, você vai lá e você abastece, né? É algo necessário para poder usar aquele carro. Então, o narcisista ele também tem que ter um suprimento, um abastecimento, né? Seria o combustível para ele viver. Mas talvez você se pergunte, mas por que ele precisa desse suprimento? Porque na realidade é um transtorno de personalidade, não vamos esquecer disso. É um narcisista patológico, então ele é um transtorno e ele necessita disso. Ele não é como uma pessoa comum, né? Porque uma pessoa comum ele não precisa desse suprimento, essa pessoa, porque a pessoa simplesmente ela é. Só que o narcisista, no caso, ele projeta uma imagem. Ele tem como que máscaras, então ele precisa de um suprimento, ele precisa se esforçar muito para ele viver esse papel que ele se apresenta. Por isso que fala suprimento narcisista. E são várias máscaras, né, que ele tem, eu já falei em outras oportunidades. Por exemplo, o narcisista encoberto é aquele narcisista bonzinho, né? Que ele tem aquela fachada, aquele perfil de bonzinho. Então, esse seria o encoberto. Mas tem também o narcisista clássico, que é mais aquele que tem um certo ar de autoritarismo, né? Gosta de mandar. Então, não importa a máscara que ele use, mas o que importa ali é que ele precisa de suprimento para conseguir passar essa imagem para as outras pessoas. Porque como é uma imagem, então ela necessita de sustentação. E até na educação emocional, isso se chama false self. False self.
Por quê? Uma selfie falsa, né? Então, por ser falsa, então ele precisa manter isso. Por isso do suprimento, né? Que ele precisa. E quem que dá esse suprimento para o narcisista? Quem que é que incentiva ele a ser aquilo que ele se propôs a ser? Então, são as próprias pessoas com quem ele convive, né? Essas pessoas é que dão suprimento para ele. E que forma tem esse suprimento? Esse suprimento ele pode ser positivo ou negativo. Então, no caso de positivo, esse suprimento ele vem em forma de atenção, de carinho, de aplausos, de elogios. Então, tudo isso ele absorve das pessoas ao redor dele. Então, esse seria um suprimento positivo. E, no caso, um relacionamento, por exemplo, de amizade, tem até mesmo graus de pessoas, né, que dão esse suprimento para ele. Ele transforma aquilo em categorias. Então, a categoria primária seria aquela pessoa mais próxima dele, né? Se for uma amizade, é aquela amizade mais próxima que tem com ele. Se for, geralmente também são parceiros, né? No caso de casados, ou namoro, ou noivado. Então, aquela pessoa é a primária, né? Que dá o suprimento para ele. E tem as secundárias, né? Que são, tipo, se for numa família, são os irmãos. São pessoas que próximas, mas não tão próximas a ponto de um parceiro, por exemplo. Então, por exemplo, se for no local de trabalho, aí seriam os colegas ali, né? Seriam esse suprimento secundário. E no caso terciário, aí já é mais pessoas mais que ele encontra periodicamente. Poderia ser, por exemplo, uma funcionária de uma loja, que talvez ele vai naquela loja, ele é muito bem atendido, ele recebe aquela atenção. Aí, nesse caso, essa pessoa ela tá dando suprimento para esse narcisista, né? Quando ela elogia, às vezes ele experimenta uma roupa, às vezes sai uma novidade na loja, ela manda mensagem para ele. Então, essa pessoa ela tá fazendo o papel também de dar esse suprimento para o narcisista, né? Mas seria no grau ali na categoria, seria um suprimento terciário, né? No caso. E então o que importa aqui nesse momento aqui no assunto é que existem pessoas que provêm esse suprimento para o narcisista, né? E no caso aí, até agora a gente falou de suprimento positivo, né? E como que seria esse suprimento negativo? Como que seria? Mas por enquanto eu queria saber também se vocês estão entendendo até agora para eu ver se eu posso virar a página, né? Então conta aí para mim se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão entendendo, né, o que está sendo falado. Fala aí para mim. Eu sempre falo que é como se a gente estivesse sentada assim em companhia, numa mesa, conversando esse assunto sadio. Então, por isso eu gosto, né, de saber se vocês estão realmente entendendo aqui, né, o que eu tô falando. Então, vamos lá, olha lá, ó. Tá entendendo bem, né? Então, ó, qualquer coisa vocês podem falar aí, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aí, porque aqui também estou aqui para responder, ok? E outra coisa, eu sei que muitos também não gostam de se manifestar. Vou até contar uma história aqui. Sem falar nomes, né? Porque eu não vou expor pessoas aqui. Então, por ser um assunto muito delicado, muitas pessoas não gostam de se expor. E eu entendo muito bem. Porque no privado eu recebo muitas mensagens. E as pessoas geralmente estão com medo, elas têm receio. Por quê? Porque elas aprenderam a não confiar nas pessoas. Infelizmente isso acontece.
justamente por ter tido um relacionamento abusivo, essa pessoa ela fica retraída, ela não gosta de se expor. E isso é muito compreensível. Por isso eu gosto de deixar vocês bem à vontade, ok? Então vamos lá, o Judênio dizendo ali que suplemento é combustível que dá força ao narcisista. Muito bem colocado, Judênio. Por exemplo, no caso às vezes de uma amizade narcisista, né? Então esse suplemento é aquilo que mantém aceso aquela amizade tóxica, né? Que a pessoa que é a vítima, ela nem se apercebe disso até ela se prejudicar bastante, né? Daí ela entende, ela olha para trás e vê, né? Que ainda cai a ficha, por assim dizer, como que ela pode passar por uma situação daquela maneira. Então, essa força que é dada ao narcisista, esse combustível, ele procura avidamente, né? Então, no caso desse combustível positivo, é isso. Você vê as pessoas elogiando ele, ou então fazendo com que ele seja uma vítima, coitadinho. Ai, olha só o que acontece com ele. Então, tudo isso é suprimento, tudo. E no caso do negativo, quando acontece? Bom, no suprimento negativo, tudo começa quando a pessoa-alvo, ela fica meio assim incomodada com as coisas que acontecem e ela passa a não mais corresponder aos comandos, né? Vamos chamar de comandos do manipulador. Então, às vezes, a pessoa ela percebe que está sendo usada, que está sendo manipulada, aí ela passa a não corresponder mais, né? E até mesmo porque às vezes ela aprende coisas, né, que ela não sabia em vídeos como esse, que às vezes eu tenho relatos, né, no privado, quando eu recebo as mensagens, e as pessoas contam as experiências delas, e elas, geralmente elas falam que elas acham que é assim mesmo, né, que as relações são assim mesmo, porque geralmente ela passou, lá na infância ela já teve essa convivência, né, com pessoas narcisistas, e ela cresce e ela tem um relacionamento, e o relacionamento também com o narcisista, então ela passa a pensar que a vida é assim mesmo, né? E infelizmente muitas pessoas desanimam, né, das coisas que gosta, desanima até mesmo de Deus, né? Porque elas não entendem às vezes por que isso acontece com elas. Infelizmente, né? O que tem ocorrido é isso. Então elas não veem saída. Até elas perceber que isso realmente não é uma coisa normal, não é uma coisa que sadia, e ela passa a entender isso, que as coisas não são assim, né? Existem sim pessoas, casais, amizades sadias. E quando ela percebe isso, ela vê a necessidade de sair daquela situação. E aí o que acontece? Ela passa a não corresponder mais àqueles comandos do narcisista. E é aí que as coisas acontecem. Porque aí o narcisista, ele já começa a ver aquela pessoa como alguém que já não serve mais para ele, né? Porque se não está mais atendendo aos comandos, então essa pessoa para ele já não serve mais. Então, primeiro ele vai tentar trazer a vítima de volta. Eu fiz um vídeo aqui que falou sobre isso, o tema dele, quando a gente não corresponde mais aos comandos do narcisista. Então, depois eu vou deixar aqui, ó, a indicação dele aqui para vocês assistirem lá. Então, primeiro ele tenta trazer a vítima de volta. E quando ele consegue, aí ele tem ela de novo sob os comandos, né? Mas quando a pessoa ela não volta, né? Não corresponde àquilo que ele está fazendo, aí que acontece? Aí já vem outra fase, né? Que inclusive também tem outro vídeo. O vídeo passado eu falei sobre o descarte,
Ou seja, ele descarta, porque pessoas para o narcisista são descartáveis. Se não serve mais para ele simplesmente descarta a pessoa, né? Então eu vou deixar a indicação aqui também desse vídeo, né? Então, onde que ocorre o suprimento negativo? É justamente nesse momento que ele acha que a vítima já não serve mais para ele. Aí o que ele faz? Ele começa a desprezar a vítima, ele começa a trazer o tratamento de silêncio, né? Então, como que funciona esse suprimento narcisista nesse caso? Então, quando o narcisista ele joga esse desprezo, aí a reação da pessoa, logicamente a pessoa ela fica em desespero, porque ele faz com que ela se sinta culpa. E ela, em contrapartida, ela quer provar que não é daquele jeito, ela quer compensar aquilo que o narcisista está falando, e é justamente o que ele quer, né, gente? Porque ele faz, tudo que ele faz já é pensado, já é estratégico. Então ele já faz isso para ter o retorno. E o retorno, esse desespero da vítima, essa necessidade de provar, ou até mesmo de brigar, na hora que ela briga, ela chora, ela entra em desespero, pronto. Suprimento narcisista. Ele ganhou o suprimento. É isso que ele quer. Gente, eu sei que isso aqui é muito forte falar isso, né? Porque afinal de contas, é muito triste quando a pessoa passa por isso, né? Até no post que eu coloquei lá, tá uma pessoa assim, né? Em desespero, falando, eu não sou louca. Por que eu pus aquele post? Porque isso é o que geralmente acontece, né? Ele culpa a vítima de uma tal forma que ela passa a duvidar até mesmo da sanidade mental, né? Então ela acredita que ela realmente é louca, porque ele pode dizer para ela, você é louca, onde que você está com a cabeça? Você precisa se tratar. Então é isso, né? Ela passa a duvidar da sanidade e realmente ela passa às vezes a achar que ela é louca e fica aquele conflito dentro dela, né? Mas eu não sou louca, né? Eu tô vendo isso mesmo, então dá aquele desequilíbrio emocional, que é justamente o suprimento que o narcisista precisa. Então é isso, gente. E tem nome, né, na educação emocional, quando o narcisista age dessa maneira, trazendo o tratamento de silêncio, de gelo, ou mesmo descarte, né? Ele fica às vezes bravo também, né? Tem várias reações. E então isso tem nome, é fúria narcísica. Fúria narcísica é quando ele não suporta, simplesmente ele não suporta que contrarie as exigências dele. É assim que funcionam as estratégias dele. Né? Ele não admite. Se a pessoa ela contraria, porque enquanto a pessoa está ali concordando com as coisas que ele faz, aí já está tudo bem, né? Tá dando o suprimento positivo, tá dando a atenção, tudo que ele precisa, né? E quando ela não traz mais o que ele quer, aí também ele muda o tipo de suprimento para absorver da pessoa, que seria aquele desespero, aquela angústia que a vítima que ela tem ali, né? Inclusive em formas de calúnias, né? Que ele faz, falando mal da pessoa, colocando culpa na pessoa, né? E para ele sair de uma forma ilesa, para ele dar manutenção àquela máscara, né? Que ele usa ali. E em certo momento lá também, durante a semana, eu falei sobre projeção. Por quê? Porque geralmente a gente projeta nas outras pessoas aquilo que a gente é, né? A gente projeta. Por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta, ela fica doidinha para falar com as pessoas sobre aquilo que ela descobriu, aquela alimentação. Então, por exemplo, se você chega
na casa dela, logo vai vir mostrar o cardápio, aquelas coisas que ela gosta. Então, isso é uma forma assim de projetar na outra pessoa, né? O que projetar aquilo que você gosta. E por outro lado, se você vai na casa de uma pessoa tipo assim, são pessoas mais obesas, né? Geralmente são pessoas assim muito generosas. Aí você chega lá e elas só já vão falando, vem cá, vamos comer, vamos comer. Vocês viram a diferença, gente, de uma pessoa às vezes que está fazendo uma dieta e de outra pessoa que já é mais generosa, que já gosta de comer bastante, com fartura. Então, quando você chega em cada uma dessas casas, daí você tem essa projeção diferente, né, de acordo com aquilo que a pessoa gosta. Então, isso é muito comum, a projeção. Até eu falei ali sobre as dicas que eu dou ali, quando eu faço os stories, né? Faço os vídeos, eu geralmente estou fazendo caminhada. Então eu aproveito a oportunidade ali para justamente para dar as dicas, porque a caminhada é um horário gostoso, que vem os insights, né? Insights são ideias que você tem e que você já tem que anotar ou tem que falar para não esquecer, né? Então eu aproveito ali na caminhada. E o interessante é que depois eu recebo mensagens com as pessoas dizendo, falando, oh, eu vou fazer caminhada também, é muito bom, vou começar minha caminhada, ou eu também já estou fazendo caminhada, né? Então é muito legal. Então isso chama projeção. E o interessante é que eu não falei nada sobre as pessoas fazerem caminhada. Eu não disse, ah, você tem que fazer caminhada. Não. Simplesmente para as pessoas verem eu fazendo caminhada. Então isso é muito poderoso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque do lado negativo também isso acontece. E no caso do narcisista, esse comportamento dele de grandeza, de superioridade e de suprimento que ele necessita para manter tudo isso realmente é um transtorno, né, de personalidade, o narcisista patológico. E, infelizmente, ele projeta isso na vítima. Né? Assim como o positivo também é projetado, no caso negativo também é projetado. Entende? Então, por isso que a vítima, ela às vezes se sente louca, ela sente que ela faz coisas que ela não faria no estado normal, justamente para atender as exigências dele. Se ela for uma pessoa muito, que geralmente é, né, uma pessoa dada, generosa, extrovertida, geralmente ela fica o oposto. Ela deixa de fazer coisas que ela nunca deixaria de fazer, coisas sadias, saudáveis. Por quê? Justamente para atender, porque ela está sendo sugada pelo narcisista. Mas por quê? Porque ela está projetando aquilo que ele é. Então não é incomum a pessoa chegar para mim e mandar mensagem e falar que ela tá achando que ela é a narcisista, né? Porque ela se sente muito desequilibrada. Aí quando a pessoa fala assim, eu já observo isso, né? Tá sendo projetada. Porque ela mesma ela passa a achar porque por ela realmente ser projetada, ela passa às vezes a fazer coisas diferentes, né? Que ela não faria. Então é onde ela acha que talvez ela esteja ficando mesmo louca, desequilibrada. E tudo isso é o suprimento do narcisista, infelizmente. Então, é isso, gente. Quando a gente passa a entender essa dinâmica toda, aí como que a gente vai se fortalecer então? Primeiro ponto é você entender como que funciona. Por que entender como funciona? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa cachorrinha aqui, eu sempre ponho ela nos stories. Ela precisa de comando, porque ela é muito pequenininha e ela fica dentro de casa. E quando ela sai para a rua, ela precisa de comando, gente. Ela precisa. Porque se eu deixar, ela vai para a rua, ela não entra mais, porque ela gosta muito de ficar lá fora. Mas quando eu digo, Mel, faça isso. Olha a orelhinha dela, vocês viram? Na hora que eu falei Mel. Isso é comando. Isso é comando. E se uma cachorrinha que a gente ama, a gente dá esse comando, quer dizer
Para nossa saúde mental, emocional, também precisa de comandos, gente. Isso não é diferente. Então é isso. Dê o comando para o seu subconsciente através de treinamentos mentais, que é o que eu faço nos treinamentos, né? Mas eu faço aqui também nos vídeos, gente, porque são coisas simples que vocês podem fazer. Quando você se sentir culpada, quando alguém falar coisas para te magoar, para te humilhar, então aí vai ser um grande sinal que talvez você está tendo uma amizade tóxica ou um relacionamento tóxico. Mas aí você não pode mudar o outro. Não está no seu poder fazer isso. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Tem a ver com você se proteger, se blindar emocionalmente, se fortalecer, se aumentar sua força interna. Por quê? Porque tudo mais que vier não vai te afetar. Por quê? Porque você está forte emocionalmente. Mas para que isso aconteça, é necessário fazer os exercícios mentais que eu costumo passar nas lives. Então, um exercício muito forte e muito poderoso que você pode fazer é quando alguém te humilhar, te pôr para baixo, você pega aí seu travesseiro, pega um bichinho, né? Eu sempre deixo esse bichinho aqui para trazer esse modelo. Pega e vamos fazer de conta que é a sua criança interior. Por que é uma criança? Porque quando você se sente angustiado, sofrido, geralmente é a sua criança interior. São coisas que você passou lá na infância, talvez uma situação similar que alguém te humilhou, te pisou, e você reagia dessa maneira, né, emocionalmente. Como uma criança emocional, porque você não sabia se defender. Realmente, você era uma criança, mas você cresceu. Hoje você é um adulto. E cresça, faça com que cresça junto também o seu sistema emocional. Cresça junto com você. Seja um adulto emocional, um gerenciador de emoções. Então, por isso que esse exercício ele é muito poderoso. Porque quando você se sentir sofrido, humilhado, pegue o travesseiro, pegue um bichinho e faça carinho. Fala, eu tô aqui. Eu tô aqui, agora eu entendo, eu já sei como funciona. Você pode ficar tranquilo. Você não tá sozinho. Eu tô aqui com você. Então é o seu adulto falando com a sua criança interior. Entende? Então faça isso. Faça isso. Você vai sentir um alívio, paz mental. Por quê? Porque o maior defensor de você é você mesmo, né? E a gente não está falando aqui de espiritualidade, porque a espiritualidade a gente sabe que cada um tem a sua, né? Que é uma coisa pessoal. Mas aqui a gente está falando do emocional, que a pessoa, para crescer emocionalmente, sabe quem é? É você. Depende de você. Então continue assistindo as informações que são dadas, continue. Você é uma pessoa importante, você é uma pessoa amada, tenha certeza disso. Não é porque uma pessoa fraca emocionalmente que te fala algo que você vai ser aquilo. Não, porque agora você já entendeu o jogo. Aliás, você nem participa mais nesse jogo, porque na verdade não existia dois oponentes, existia um só. E esse um só é o narcisista. Você, na verdade, você é a peça que estava na mão dele. Mas agora não está mais. E como que você vai reagir a essa situação? Brigando? Desesperando? Não. Porque isso é um suprimento narcísico, né? Que você vai estar dando suprimento para ele. Então, qual a maneira correta, né? Se você conseguir, quando você desenvolve, consegue gerenciar suas emoções, fazendo os exercícios mentais, dando comandos, assim como dá para um cachorrinho
você dá comandos para sua mente, você faz os exercícios, supra aquela necessidade sua de carinho, de afeto, que você mesmo vai se dar. Então, quando você faz tudo isso, você fica uma pessoa forte emocionalmente. Você não precisa mais entrar em desespero, você não precisa mais entrar em briga. Não, porque você é uma pessoa serena, você é uma pessoa equilibrada. E é isso, é esse o objetivo que a gente quer. Então, não dê suprimento ao narcisista. Haja educadamente, responda o necessário. Né? Aí você vai descobrir coisas incríveis. Você vai descobrir que existe sim vida após o relacionamento abusivo. O que você tem que fazer é descobrir essa vida. E nós estamos juntos nessa. Vamos continuar juntos. E a semana que vem, se Deus quiser, tem mais. E fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Quem não inscreveu ainda, inscreva aí para não perder nenhum conteúdo, ok? Tchau, tchau.